Capítulo 2149 Demônios Nêmesis, Parte 1. O vermelho da lâmina de Var ficou preto, aumentando seu poder destrutivo em várias dobras e sua aura combinando com a da espada de Saefel. O vazio focou a centelha do caos, percorrendo seu corpo nas bordas da lâmina, usando uma camada de luz e escuridão para isolar o adamante dos efeitos colaterais destrutivos do elemento amaldiçoado. Aviar sentiu todo o seu rejuvenescimento enquanto a aura negra fixava as rachaduras em sua superfície e gerava faíscas violentas no ponto de contato entre as duas espadas. Uma construção de luz dura envolveu a lâmina adamante, permitindo-lhe manter-se firme contra o Davros da espada real. Todos olharam com admiração e horror enquanto Silpa era rapidamente empurrada para trás. Droga! Todos os elementos, exceto a luz e as trevas, estão bloqueados pelas matrizes do palácio, pois caso contrário, os curandeiros não seriam capazes de fazer seu trabalho. No entanto, eles dão a uma abominação que também é um mestre da luz uma vantagem que não posso superar. A rainha pensou ao desativar o sistema defensivo da sala do trono para se tornar capaz de usar magia também. Seus olhos brilhavam com mana vermelha e amarela enquanto ela conjurava o feitiço de mago de batalha de nível 5, Tempestade Ardente. Dois dos olhos brancos de Derek também brilharam, travando não apenas as lâminas, mas também seus detentores em uma batalha de vontades. Silpa reconheceu dominação e respondeu com a sua própria, fazendo seu cabelo se libertar de seu penteado elaborado ao ser inundado com mana elementar. A luz preta e branca da abominação colidiu com o brilho multicolorido de Silpa até parar. No entanto, mesmo com seu corpo aprimorado e impulsionado pela magia de fusão de seu núcleo violeta, a rainha não era páreo para a força bruta da abominação. Ela ativou os cristais elementares embutidos na espada Saefel para recuperar o controle de Tempestade Ardente e por fim a luta. O poder da espada reforçou sua dominação, enquanto a aura do cristal corroeu o controle do vazio sobre o caos e a construção da luz. A guerra sentiu o próprio poder que deveria protegê-la mudar de lado e devorar seu metal. A lâmina furiosa estava perto o suficiente para estudar a espada de Saefel e sua semi-ciência fez o resto. Cada vez que Lita empunhava a arma, ela aprendia com ele e às vezes o ensinava em troca. Var teceu seus encantamentos Devorar, Espelho Mundial e Contrafluxo para imitar seu oponente. Devorar permitiu que a lâmina absorvesse parte do poder do inimigo, Espelho Mundial concedeu-lhe domínio sobre os elementos e Contrafluxo para substituir a assinatura de energia de um feitiço. A aura violeta dos cristais de mana de Var se transformou na cor dos 6 elementos, contrariando a espada de Saefel o suficiente para que o vazio recuperasse a vantagem. A surpresa interrompeu o foco da rainha e criou a abertura que ele precisava para dissipar a tempestade ardente. Silpa ficou pasma com a falha de seu equipamento, assim como um membro do conselho que testemunhou as proezas de Var com a visão da vida. Os olhos de Lit podem não ser coloridos, mas isso é dominação, certo? Falou o amaldiçoou interiormente. Preciso detê-lo antes que alguém entenda o que está acontecendo. A Hidra se transformou em sua forma híbrida, parecendo um ser humanoide de cerca de 3 metros coberto por escamas verdes opacas com 7 pescoços longos e o mesmo número de cabeças. As roupas de Faluel se transformaram em armadura, mas ela não sacou nenhuma arma. Seu objetivo era conter Lit, não matá-lo. Tudo que o vazio podia ver, porém, eram os guardas reais se levantando, a rainha aumentando a produção da espada Saefel para dominar a Var novamente e um amigo se tornando traidor. Que assim seja. Um bater de asas mergulhou todo o castelo real e a maior parte da cidade de Valeron na escuridão. O chamado do vazio eclipsou todas as fontes de luz, seja ela natural ou mágica. Nem mesmo o sol do meio-dia, nem os lustres encantados do Palácio Real conseguiam perfurar a escuridão. A visão da vida também ficou cega, forçando o resto dos membros do conselho a agir. Isto é mal. Não tenho ideia do que está acontecendo, mas se Veren estiver realmente enlouquecendo, assim que terminar com a realeza, poderemos ser os próximos. Ragu disse através de um link mental enquanto lançava uma matriz de selamento da escuridão.
Concordiloto, o treante, respondeu enquanto usava a visão da terra para encontrar a abominação através das vibrações do solo e compartilhava as informações com seus colegas. Além disso, não podemos permitir que a realeza morra. O caos e o vácuo de poder que se seguiram até que o próximo governante fosse escolhido paralisariam o reino. Trude teria facilidade em vencer a guerra e perderíamos qualquer esperança de derrotá-la. Não acho que temos o luxo de nos preocupar tanto, Fela, disse enquanto se transformava em sua forma híbrida, a de um felino humanoide coberto de pelo carmesim e com um conjunto de asas de penas violetas saindo de suas costas. Você não se lembra do que aconteceu toda vez que Lito usou sua habilidade de linhagem? Ele vai lutar contra qualidade com quantidade. O Behemoth estava certo, mas também errado. Normalmente, ao conjurar chamado do vazio, Lito também convocava as almas que o seguiam e as transformava em demônios, infundindo-as com escuridão e magia espiritual. O vazio, no entanto, era diferente. Ele não era um híbrido de abominação, mas a força primordial que Lito invocava sempre que precisava usar as habilidades da linhagem de Tiamat. O vazio passou quase 20 anos selado entre a força vital humana e a divina besta. Durante esse tempo, ele praticou muito. A razão pela qual uma alma se transformou em um demônio como Locrias estava ciente de suas novas habilidades não foi um instinto sobrenatural, mas causado pelo elo que as correntes criaram entre eles e o vazio. Não preciso de um bando de mobs e duvido que dois bonzinhos como os membros do corpo da rainha me ajudem. Preciso de alguns pesos pesados. O vazio pensou enquanto enviava as correntes que saíam de seu peito para mergulhar em Silpa e em todos aqueles que estavam se voltando contra ele. Os grilhões negros procuraram entre as almas que seguiam os poderosos despertos por alguém forte e experiente o suficiente para ser seu par. Alguém cujo ódio por eles rivalizava com o do vazio e que não perderia a oportunidade de uma revanche. No momento em que as correntes encontraram um demônio adequado, elas o infundiram com todo o poder que normalmente seria dividido entre a legião de almas conjuradas pelo chamado do vazio. Apenas 8 demônios das trevas receberam a chamada, mas cada um deles tinha 6 olhos. Você se preocupa demais em Xalot, respondeu o rei Lish. Não importa quantas moscas ele conjure, podemos matar dezenas delas com apenas um. Sua linha de pensamento foi interrompida quando um punho poderoso atingiu a cabeça do Lish do nada, liberando o feitiço de mago de batalha de nível 5, dimensão negra. A escuridão do chamado do vazio espalhada por toda a sala do Tronos de repente tornou-se tão densa que os representantes do conselho tiveram dificuldade em dar um passo à frente, como se estivessem afundados na lama. Uma lama que penetrou em todos os seus orifícios, inundando seus corpos com magia das trevas e sugando sua vitalidade humana. Capítulo 2150 Demônios Nêmesis, Parte 2. Você vai pagar pelo que fez comigo, Inxalot. Uma voz furiosa rugiu na escuridão. Barragão? O rei Lish ignorou a dor e seu crânio quebrado, mais divertido do que assustado. Lembro-me de quebrar seu filactério. O que você está fazendo aqui? O Lish demônio respondeu com um grunhido, atacando seu inimigo com o poder de um meteoro. Seus passos no chão permitiram que a visão da terra finalmente percebesse sua presença e que o membro do conselho entendesse o que estava acontecendo. Esteja em guarda. Veren está convocando nossos inimigos e fazendo-os aparecer no ar. Eles poderiam estar em qualquer lugar. Ragu disse que pouco antes do feitiço espiritual de nível 5, o alto forno atingiu a queima-roupa. Pertenceu a Merion, a segunda melhor discípula de seu falecido mestre Tagat. Ragu matou Merion em um duelo há mais de 500 anos para se tornar o herdeiro do legado mágico de Tagat. Dimensão Negra enfraqueceu tanto suas proteções encantadas e seu corpo aprimorado que Alto Forno dominou Ragu. Isso a fez bater contra a parede de mármore com veios dourados, sua pele carbonizada pelo calor intenso e seus ossos quebrados pela energia cinética que o feitiço liberou. A surpresa e a dor quebraram seu foco, dissipando a matriz que ela havia quase completado e forçando o representante humano a começar do zero. Para piorar a situação, cada demônio usava uma armadura completa e empunhava sua arma de escolha.
Ao também compartilharem a habilidade de maestria de forja de Lith, eles usaram magia espiritual para infundir runas em seus equipamentos e dar-lhes os encantamentos que melhor lhes convinham. Além disso, os demônios Nêmesis exploraram a escuridão de chamado do vazio e maestria da luz de Lith para conjurar construções invisíveis que selavam os movimentos de seu oponente antes de atacá-los com seus melhores feitiços. A luz forte os impede de se esquivar de ataques físicos como aconteceu com Ixalot e concentra o poder destrutivo dos feitiços sem desperdiçar um pingo de mana como aconteceu com Raguul. Por favor, menos afirmações óbvias, e mais lançamentos de guarda total. Fela começou a tecer o feitiço Cavaleiro Mago no momento em que Ixalot recebeu um soco. Uma aura violeta se espalhou por seu corpo, preenchendo toda a sala do trono e permitindo que o Behemoth se esquivasse de uma faca apontada para sua coluna. Miron tentou se levantar e ajudar sua esposa, mas seu corpo ainda estava enfraquecido pela magia proibida e esse simples esforço foi suficiente para fazê-lo desmaiar. Seu último pensamento foi para Silpa, liberando a armadura Saifel de seu corpo para que ela pudesse usá-la. Isso salvou sua vida, já que o vazio explorou um momento de confusão da rainha após ficar cega para chutar seu peito com todas as suas forças. Graças à sua rica experiência de batalha, Silpa manteve a espada de Saifel contra Var, para prever cada movimento da abominação. Em teoria, ao controlar a lâmina furiosa, Silpa também poderia manter Lith à distância e adivinhar sua posição. Na prática, o vazio deixou a Var nas mãos de seu inimigo recém-convocado e se aproximou pessoalmente. Ele sabia que seu núcleo violeta não duraria muito contra o violeta brilhante da rainha, mesmo se eles estivessem um contra um, muito menos um contra muitos. No entanto, ele também sabia que, apesar do seu poder e experiência, a rainha era apenas humana. Uma besta divina pesando dezenas de toneladas, como ele precisava apenas de um golpe para acabar com sua vida. A armadura de Saifel bloqueou o chute, adicionando sua massa à de Silpa e transformando um golpe mortal em um golpe muito doloroso. O vazio gostaria de pressionar e acabar com a rainha, mas por alguma razão, as correntes pretas não conseguiram atingir a Hydra que o encontrou graças à sua própria guarda total. Faluel estava sobre ele sem seu equipamento, o vazio não poderia permitir que ela acertasse nenhum único golpe. Por que você continua me atrapalhando? Estou protegendo você. Você está louco. Você está destruindo minha vida. Lith respondeu enquanto metia com suas habilidades. Faluel é um amigo e você está fora de controle. Ela está tentando me ajudar, não você. A abominação tentou transformar seu braço em uma lança, mas Lith evitou que ele endurecesse. O vazio amaldiçoou quando ele abriu seu membro em incontáveis gavinhas de escuridão que envolveram o corpo da Hydra antes de jogá-la contra o chão. As asas em suas costas se moldaram também, transformando-se em outro conjunto de braços que atacaram Faluel para não lhe dar tempo de contra-atacar. Pela minha mãe. Solos ficou pasmo. As gavinhas que saíram do ombro de Lith quando ele perdeu o braço na academia, os membros extras que ele conjurou toda vez que lançou chamada da morte, era abominação o tempo todo o que você está falando. Camila ficou tão assustada com a loucura de Lith quanto confusa com as palavras de Solos. Por alguma razão, ela conseguia ver através do chamado do vazio muito bem, e Solos também, graças ao link mental. Lith e a abominação não são a mesma coisa. Sim, mas é complicado. Solos não tinha como explicar a Camila de onde veio o lado morto-vivo de Lith sem também revelar a ela sobre suas encarnações anteriores. Precisamos nos concentrar para encontrar uma maneira de detê-lo. Não somos afetados por nenhuma das habilidades de Lith e do demônio, o que significa que ele não vai nos machucar. O problema é que se algum dos representantes do conselho nos confundir com um demônio, estaremos mortos. Suas palavras provocaram um arrepio na espinha de Camila, que permaneceu perto do rei inconsciente, esperando por uma oportunidade aparecer. Ixalot precisou apenas de um encolher de ombros para conjurar magia das trevas suficiente para neutralizar o efeito da dimensão negra e um único golpe de seu cajado para explodir Baragan em pedaços.
Apesar de todo o seu poder, os construtos de luz forte não eram nada comparados aos artefatos da Vros alimentados por cristais elementares. Você seria um desafio maior se Veren fosse um desperto de núcleo violeta brilhante e ele derramasse todo o seu poder em você, velho amigo. Velho amigo. O lixo demônio disse indignado enquanto reconstruía seu corpo com pura força de vontade, sem deixar perder um único fragmento de energia. Você me matou e roubou o trabalho da minha vida. Não se preocupe com as pequenas coisas. Inxalot respondeu. Tenho boas lembranças de nossa rivalidade e de seu legado mágico. Isso é tudo o que importa. Além disso, se me dei ao trabalho de abandonar minha própria pesquisa por tempo suficiente para matá-lo, devo ter tido excelentes motivos. A consciência do rei Lish estava como sua memória, clara. Ele raramente usava qualquer um deles e tudo o que não era relatado em seus diários era rapidamente esquecido. Ragu conjurou uma barreira espiritual ao redor de seu corpo, concentrando sua mana para bloquear o ataque de Merium por tempo suficiente para terminar de lançar sua matriz. Ao usar a magia espiritual para conjurar rapidamente as runas junto com a fundição do corpo, magia verdadeira e falsa, ela levou apenas alguns segundos para completar a formação mágica. A matriz seladora da escuridão dissipou o chamado do vazio, permitindo que todos vissem novamente e coordenassem seus esforços. Os guardas reais não estavam despertos e até aquele momento eram alvos fáceis contra seus oponentes invisíveis. Continua no próximo vídeo.